Olá, boa tarde, tudo bem com você? Eu tô de volta e quero aqui aproveitar para agradecer a Lena Caetano por ter apresentado o NT Sul nos últimos dias. E a edição desta terça-feira, 3 de outubro, Dia do Dentista, está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Na edição de hoje você vai ver, quase um mês depois da maior enchente da história do Vale do Taquari, as cidades começam aos poucos a retomar uma certa normalidade. Em Cruzeiro do Sul, as escolas estão reabrindo com a ajuda de voluntários. Amanhã, a Secretaria de Agricultura de Cachoeira do Sul começa um trabalho de orientação e incentivo do uso adequado das cisternas para a coleta de água das chuvas. Cerca de 70 moradores do Cerro dos Peixotos vão ser visitados. A prefeita em exercício de Cachoeira, Ângela Chu, retirou o projeto de lei de subsídio de R$ 375 mil à concessionária de transportes Nossa Senhora das Graças, em tramitação na Câmara de Vereadores. O motivo alegado foi a necessidade de reavaliação. No quadro Opinião, Francisco Bastos faz um alerta para papais e mamães. Quem está gestante, quem ganhou filho há pouco, procure se inteirar um pouco mais desta questão do teste do pezinho. Ele é fundamental, ele é muito mais importante e tem que ser tratado como prioridade. E na entrevista do dia, nós vamos falar da saúde mental dos trabalhadores. Os transtornos emitem alguns sinais de alerta e isso ajuda na identificação do problema. Mas e aí? O que fazer? Quando buscar ajuda? Aquela dificuldade de sair de casa, espero para me atrasar no trabalho, Isso é uma mudança. Então, antes eu não era assim e acabei ficando, Faltas recorrentes, muitos adoecimentos. E um grande destaque sempre aqui no Telejornal é a tua participação. Manda mensagem para o nosso WhatsApp, número na telinha, para você interagir, contar a sua notícia. Está assistindo ao vivo pelas redes sociais? Então basta você comentar aí no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul desta terça-feira está no ar. Praticamente um mês depois da maior enchente da história do Vale do Taquari, as cidades começam aos poucos a retomar uma certa normalidade. Em Cruzeiro do Sul, a terceira mais atingida pelas águas, as escolas estão reabrindo com a ajuda de voluntários. A escola foi enfeitada para o retorno dos alunos. Olhando assim, nem parece verdade que a água chegou na altura das janelas, deixando uma rachadura como testemunha na parede da quadra esportiva. O prejuízo foi grande. Armários, cozinha, todos os móveis, todos os computadores, todo o material pedagógico da escola, a documentação da escola também. A gente até se emociona, Porque, assim, na quinta-feira, quando a gente começou a fazer a limpeza, nós tivemos muitos voluntários, Então, vieram voluntários de várias cidades. Eles varreram a lama e lavaram o que podia ser reaproveitado. Agora, os estudantes estão de volta e com material escolar novo, tudo doado. Eu recebi caderno, recebi lápis de cor, lápis de escrever, uma caneta. Foi muito legal voltar às aulas. Eu gostei muito, eu estava com muita saudade da escola. Nas paredes, mensagens de incentivo como essa, para superar o trauma da enchente. Com o mesmo objetivo, profissionais da educação também usaram a chamada pedagogia da emergência. Eles falaram muito sobre a questão do que eles passaram nesses dias, nos dias da enchente, que eles tiveram que sair pelo telhado, caíram do barco. Então, assim, foi assim, questões que nós tivemos um momento de conversa, de carinho e afeto, E essa pedagogia da emergência foi maravilhosa, assim. Eles conversaram como é que ficou a nossa casa, que eu me lembro. Lembra e se assustou? Me assustei. Eu tava com medo que a gente ia morrer, só isso. Que o tamanho que a enchente tava, pegou até aqui no meu tio. As marcas da enchente ainda são visíveis nas ruas e também na RS 130, estrada de chão que ficou toda esburacada. Os carros passam com dificuldade. Nesta terça, moradores chegaram a bloquear o trecho entre Cruzeiro do Sul e Venâncio Aires em protesto. O DAER, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, se comprometeu a começar as obras de recuperação da via ainda esta semana. A prefeitura estima que os prejuízos na cidade passem dos 40 milhões de reais.
muito prejuízo economicamente, né? Muitos prédios públicos, nós tivemos 6 escolas que foi totalmente, né, danificadas, nós tivemos uma UBS que realmente ela foi atingida. Na agricultura, um levantamento preliminar indica perdas acima dos 10 milhões de reais. Milho, trigo e arroz foram as culturas mais atingidas. E não para por aí. Tivemos muitos prejuízos com animais mortos e coisa indo embora, com as enchentes, cercas levadas, tudo embora. Os tratos dos animais, montes de silo, tudo indo embora junto. Então a dificuldade é imensa. Essa propriedade fica às margens do rio Taquari, que passa lá atrás das árvores. Aqui onde estou ficava uma plantação de hortaliças, mas não sobrou quase nada, foi tudo arrastado pela força das águas. Ficaram apenas alguns pés de temperinho verde, cebolinha, salsa e também algumas mudas de couve. Eu estou com 81 anos, nunca vi o rio Taquari subir tanta rapidez, né? Praticamente foi tudo água abaixo, não sobrou quase nada, né? Nem mesmo os canos de irrigação ficaram no lugar. O rio que antes matava a sede das plantas, dessa vez devastou. Os tijolos da estufa de mudas viraram escombros. Pelo menos a casa saiu ilesa. E com a ajuda do filho, seu Cláudio tenta recomeçar, revolver a terra, adubar. Alguns canteiros já foram refeitos. A gente tem que levantar a cabeça e trabalhar de novo, né? Fazer o quê, né? Destruição também nesta lavoura. O proprietário estima que tenha perdido 30% da área plantada com trigo e milho. A lavoura ficou bastante destruída, né? Alguns lugares lavou, a água correu, né? Lavou. E outros lugares botava toco, árvores, tudo, cercas e tudo para dentro da lavoura. E agora não dá trégua de poder limpar a lavoura, né? A área com anos tu só recupera, né? Onde é que lavou mesmo, tirou a terra boa por cima, né? Para fazer um levantamento mais preciso dos prejuízos, a Secretaria da Agricultura está indo de casa em casa conversar com os produtores. Os dados vão servir de base para pleitear políticas públicas de reconstrução junto aos governos estadual e federal. Tanto auxílio em doação, assim, de repente, alguma coisa a fundo perdido, e também os financiamentos, de repente, é um prazo mais longo, com uma carência boa, para ajudar esses colonos aí com um juro barato. A Prefeitura também busca doações de sementes, adubos, insumos agrícolas para a lavoura e comida para os animais, além de verbas para consertar o que a água estragou. Projetos que a gente está enviando ao governo estadual e federal, né? A nossa equipe de engenharia fazendo um levantamento, montando os projetos para que a gente possa o mais rápido apresentar aos governos e eles nos retornarem com valores para que a gente possa reconstruir tanto a parte urbana como a parte rural do nosso município. Na esperança de que a chuva não volte a castigar. Por enquanto, a população segue em estado de alerta devido ao risco de novas cheias do Taquari. Como disse ali um entrevistado na reportagem, né? Agora é preciso levantar a cabeça, olhar para frente e reconstruir. Que a gente fala numa volta de normalidade, uma certa volta da rotina, mas o impacto da cheia certamente fica nessas comunidades, né? Vidas que se perderam, pessoas que terminaram perdendo a vida em função da cheia dos rios, perdas financeiras muito significativas, a casa que, quem sabe, foi perdida por muitas pessoas. Então, muito auxílio ainda vai ser necessário para essas regiões. E na escola, na educação, então, nem se fala, né? O impacto na saúde mental dos alunos, nas emoções, certamente é algo inimaginável. Que bom que eles estão voltando, estão tendo todo esse acolhimento por parte da escola, da educação, dos professores, para que realmente sejam acolhidos, para, aos pouquinhos, irem retomando, né, efetivamente a vida nessas regiões. Toda a nossa solidariedade, nosso desejo de boa sorte a esses municípios tão impactados. E ainda sobre essas regiões, o Hospital Roca Gonzalez, em Roca Salles, no Vale do Taquari, reabriu. A Casa de Saúde registrou transtornos e prejuízos na passagem do ciclone. De acordo com a administração, foram 28 dias até a retomada. A recuperação da estrutura que ficou submersa contou com o apoio de municípios da região e também de outros hospitais. O governo do estado informou que repassou R$150 mil para o restabelecimento da unidade. Voltaram a funcionar a ala de internação, a sala de emergência e de observação, raio-x,
eletrocardiograma, exame de laboratório e farmácia interna, além de copa e cozinha também do setor administrativo. E, gente, a partir de amanhã, a Secretaria de Agricultura começa um período de reuniões, de visitação a famílias do interior do município de Cachoeira do Sul. O objetivo é orientar e também incentivar o uso adequado das cisternas para a coleta de água da chuva. Durante todo o ano, mas principalmente no verão, muitas famílias de localidades do interior de Cachoeira do Sul dependem do abastecimento de água potável fornecido pela Prefeitura. Um trabalho que se acentuou este ano em função da estiagem. Enquanto em 2022, durante todo o ano, foram realizadas 875 entregas, este ano, em 8 meses, já foram 1.015 entregas. Atualmente, são 161 cadastros ativos para recebimento de água potável. Durante o prolongado período sem chuva no início do ano, grande parte de 278 famílias já contempladas com cisternas, através do Fundo Compartilhado da Corsã, adaptaram a estrutura das caixas para armazenar a água do caminhão-pipa. Agora que a chuva retornou, a Secretaria de Agricultura do município vai iniciar um trabalho de orientação junto às famílias para que voltem a utilizar as cisternas para a coleta de água da chuva, conforme a proposta inicial. Isso vai otimizar as entregas do caminhão-pipa e propiciar às famílias maior quantidade de água coletada a partir das chuvas. Outras 40 famílias contempladas com filtro de barro também serão orientadas para garantir potabilidade da água. Nós estamos aí com um período muito chuvoso, então as famílias precisam ter consciência e buscar, através desse meio natural, que é para isso que foi criado esse projeto das cisternas, deixarem limpas e abastecidas para consumo, né, e para qualquer outro uso que for necessário. Além das cisternas, nós também temos os filtros de barro, onde 40 famílias lá do Cerro dos Peixotos foram beneficiadas, que também auxiliam nessa limpeza através das fontes para tornar a água potável para consumo. O trabalho vai começar quarta-feira, 14h, pelo Cerro dos Peixotos, onde cerca de 70 famílias possuem cisternas. Pretendemos, antes de chegar o verão, já ter visitado algumas localidades em grupo, coletivo, e outras casas individualmente. A gente vai fazer esse trabalho de campo nas nossas redes sociais, aí através dos meios de comunicação a gente vai informando, vamos fazendo contato também, para poder agendar um horário com cada família. É o momento adequado, né? Enquanto a gente tem chuvas, justamente para poder fazer essa captação, para que daqui a pouco, ao termos aí novamente um período de estiagem, de seca, enfim, a gente realmente tem aí esses reservatórios cheinhos, né? Gente, a prefeita de Cachoeira do Sul, em exercício, Ângela Chu, exonerou 5 secretários afastados dos seus cargos na Operação Fandango. Além disso, a chefe de gabinete, Maria Tereza Boas, o assessor direto de José Otávio Germano, Michael Pascoal, e cargo de confiança, Juliano Zotelli, também saíram do quadro da Prefeitura por determinação de Ângela. A definição dos titulares das pastas da Fazenda, Planejamento, Meio Ambiente, Administração e Interior devem ocorrer durante esta semana. Na Procuradoria Jurídica, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, deve retornar o advogado Hélio Garcia, que atuou no início do governo, inclusive conduzindo a transição de José Otávio Germano. A prefeita em exercício de Cachoeira do Sul, Ângela Chu, retirou o projeto de lei de subsídio de R$ 375 mil à concessionária de transportes Nossa Senhora das Graças, em tramitação na Câmara de Vereadores. O motivo alegado foi a necessidade de reavaliar esse projeto. Essa medida buscava subsidiar parte da tarifa de ônibus após a conclusão da concorrência pública para concessão do transporte coletivo urbano. E olha, a empresa Estaleiro Naval Couto, administradora da Balsa Deusa do Jacuí, anunciou que vai suspender a operação em Cachoeira do Sul. A informação foi confirmada pelo proprietário Adroaldo Couto, em contato com a nossa equipe. Eu venho avisando desde agosto que
para o DENIT, para a prefeitura, que eu ia parar com a balsa, porque depois que eles liberaram na ponte, o que eu vou ficar fazendo aí? Eu ficar esperando quem não ficou de vir. Só os caminhões pesados que aparecem lá não mantém a despesa da travessia, entende? O manifesto do proprietário cita a liberação de veículos até 18 toneladas, somado às cheias do Rio Jacuí de 3 semanas, que impedem o deslocamento da embarcação de uma margem à outra. O fluxo de caminhões pesados reduziu drasticamente nesse mês de setembro. Segundo Adroaldo, hoje a balsa empata nos custos de travessia. Sobre o afastamento do prefeito José Otávio Germano, eu questionei se essa situação também influenciou na decisão de deixar o município. Não, tá desde agosto, estou te falando desde agosto, eu não tenho nada com o prefeito, eu nunca, o prefeito nem me atendeu nunca lá na prefeitura. Sim. Eles até estão devendo para nós um monte, nunca pagaram das caminhões na barca. A balsa deve sair de Cachoeira quando a barragem de Dom Marco, em Rio Pardo, liberar as comportas para a embarcação passar. Adroaldo confirmou que deve voltar quando de fato iniciar as obras da Ponte do Fandango e o trânsito ser interrompido. Hoje, nenhuma balsa está operando no município por conta do nível elevado do rio, que marcou, na manhã de hoje, 22 metros e 5 centímetros. Realmente é um caso a ser acompanhado, né? Um caso importante, porque em algum tempo vai sair a obra da Ponte do Fandango, ainda que demore. O processo está em andamento, é burocrático, é demorado, mas quando essas obras começarem, não há dúvidas de que haverá algum tipo de bloqueio total para que a obra possa ocorrer. E para isso, para chegar em Cachoeira do Sul, é lógico que uma balsa vai ser muito necessária, né? Então vamos acompanhar, mas nesse momento o anúncio, portanto, é de que a balsa Deusa do Jacuí deixa de operar para fazer a travessia aqui no Rio Jacuí, no acesso à cidade de Cachoeira do Sul. Bom, tá na hora do nosso primeiro bloco de interatividade e a gente gosta demais, todos os dias, de contar com a sua participação, quando você está aí na correria, na hora do almoço, aquele momento também de dar uma relaxada, né, uma descansada. A gente vai aqui atualizando informações, trazendo reportagens, trazendo o que de mais importante acontece no nosso dia a dia, mas contando, claro, com a tua participação, com a tua opinião sobre as coisas que vão acontecendo no nosso município, aquilo que de mais impactante, né, ocorre onde nós vivemos. E não somente quem está em Cachoeira do Sul. Você que está em outra região do país, quer participar por aqui também? Manda tua mensagem aí no nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Então você pode mandar uma foto, pode mandar um áudio, um vídeo. E claro, a gente com carinho vai acolhendo aqui essas mensagens. Dá para participar também nas nossas lives. Nós estamos ao vivo também no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira e ainda no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Aqui no YouTube está com a gente a Jussara Tim. A Jussara está dizendo que está de olho aqui no jornal, gosta muito de acompanhar as notícias de Cachoeira do Sul. Obrigado, viu, Jussara, pela companhia, um ótimo dia, tudo de bom aí. Vamos para a telinha, mensagens do nosso WhatsApp. A Kelly está participando, cesta de basquete da quadra na Praça José Bonifácio, foi destruída. Poxa, que pena, né, Kelly? Um espaço ali legal para o pessoal brincar e tal. E aí, provavelmente, um caso de vandalismo, né? Foi quebrada e danificada a cesta de basquete da quadra da Praça José Bonifácio. Fica aqui o alerta para a Secretaria de Esportes, né, aqui de Cachoeira do Sul, para dar uma atenção especial, até porque tem o risco, tem todos esses fragmentos aí no chão. Obrigado, Kelly, pela participação, pelo alerta importante aí que você nos traz, tá bom? Quem mais? Gabriele Garcia está participando. Estradas do Jeribá estão horríveis. Foto tirada sexta-feira passada. Muito barro, né, Gabriele? Obrigado pela participação. E a notícia não é das mais animadoras não, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver a previsão do tempo. Tem mais previsão de chuva. As estradas do interior aqui de Cachoeira do Sul não estão tendo a recuperação que deveriam e com mais chuva a tendência é que fiquem ainda pior. Inclusive, ao longo dessa semana, em outras edições do NT Sul, nós vamos trazer mais informações sobre isso, dando uma atenção especial a quem vive no interior e depende, claro, das estradas, né, do interior aqui do município. Leandro Pontes está com a gente. Qual a finalidade da mini rua coberta? Vai se expandir por toda a rua? Boa pergunta, Leandro. Obrigado aí pela tua participação. Nesse primeiro momento, é só isso, tá? É só essa parte. Há sim aí um projeto de extensão para que ela seja
maior, né? Mas nesse primeiro momento é somente aquela estrutura que está sendo montada e finalizada, né, aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Para essa extensão vai depender de projeto, vai depender de mais garantia de recursos também. Acredito que isso aí vai ficar em segundo plano com todas as questões administrativas que Cachoeira do Sul está vivenciando. Quem mais? O Everton Oliveira está participando com a gente aqui. Desse jeito está a rua Silvio Scopel, no bairro Santo Antônio, trecho próximo ao Fórum. Está cheia de buracos, um abandono, diz aqui o Everton Oliveira, e mostra aí esse valo grande, dá para ver aí que a água foi atravessando a rua e foi formando essa valeta realmente aí no meio da rua. Obrigado, Everton, pela participação. Daqui a pouquinho nós vamos trazendo mais mensagens, mais participações e mais uma vez aqui reforço o meu convite. Quer fazer parte do telejornal NT Sul? Então manda sua mensagem também, conte a sua informação, conte a sua notícia. Tem aí uma sugestão de reportagem, algo que você gostaria de ver aqui na telinha da TV Novo Tempo? Faça a sua sugestão. Muitas das nossas reportagens vão nascendo dessa nossa troca diária aqui com a audiência e, portanto, você é muito bem-vindo. A sua sugestão vai ser muito bem-vinda, tá bom? 51997697129 é o número do WhatsApp para você interagir e muito obrigado a você que já está escrevendo para a gente também nas lives do Facebook e lá do nosso canal do YouTube. Bom, a seguir tem a previsão do tempo e tem mudança, porque a chuva está voltando. E ainda, no quadro Opinião, Francisco Bastos faz um alerta para papais e mamães. Quem está, né, gestante, quem ganhou filho há pouco, procure se inteirar um pouco mais desta questão do teste do pezinho. Ele é fundamental, ele é muito mais importante e tem que ser tratado como prioridade. Na entrevista do dia, nós vamos falar da saúde mental dos trabalhadores. Os transtornos emitem alguns sinais de alerta e isso ajuda na identificação do problema. Mas e o que fazer? E quando buscar ajuda? Aquela dificuldade de sair de casa, espero para me atrasar no trabalho, né? Isso é uma mudança. Então, antes eu não era assim e acabei ficando, né? Faltas recorrentes, muitos adoecimentos. A gente fala mais disso já já, logo depois do intervalo, que é rapidinho. Voltamos já já. Estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado a você de casa pela companhia nesta terça-feira. Bom almoço para você que está aí com a família reunida ou correndo, almoçando rapidinho, de olho na telinha ou nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia com a gente, viu? Vamos dar agora uma olhadinha na condição do tempo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nós vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo no centro da cidade. E temos ainda o tempo aí com o céu azul aparecendo, um pouquinho de nuvens também. Nos últimos dias a gente vem tendo tempo bom, né? Temperaturas agradáveis, até um pouquinho mais baixas na comparação com a média do ano, com aquilo que é esperado normalmente para o mês de outubro. A temperatura, portanto, agradável para esta época do ano. Pois bem, minha gente, hoje o dia está ensolarado, né? O céu tem poucas nuvens, como a gente acabou de ver. Tem chance de chuva para essa terça aqui em Cachoeira do Sul. Amanhã tem chuva forte com trovoadas e na quinta o tempo volta a ficar bom. Veja agora os detalhes na previsão. Terça-feira amanheceu com sol e com poucas nuvens em Cachoeira do Sul. Mas da tarde para a noite, um novo sistema deve provocar chuva. Temperatura mínima 11 graus e temperatura máxima 25. Quarta-feira, conforme a Climatempo, Cachoeira do Sul deve voltar a ter tempo severo, com chuva forte e até mesmo com trovoadas. Temperatura mínima 14 graus, máxima 22. Quinta-feira já deve voltar a ter sol entre nuvens, sem chuva. Temperatura mínima 11 graus e máxima 20. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O dia começou ensolarado hoje em boa parte do Rio Grande do Sul, como a gente vê nessas imagens de Porto Alegre. Algumas regiões tiveram um pouco mais de nuvens. Mas não se engane, hoje a instabilidade deve voltar em todo o território gaúcho. Essas pancadas de chuva devem começar a partir da tarde em todo o estado. A chuva deve começar somente a partir da noite na região metropolitana de Porto Alegre, no litoral, no sul e na serra.
De acordo com a Clima Tempo, tem risco de temporal com rajadas de vento de até 70 km por hora em áreas como a região central, a fronteira oeste e a campanha. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 24. Na região norte, em Passo Fundo, 27 graus. Em Santa Maria, na região central, 25. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 20 graus. A agência FGTACine de Cachoeira do Sul está com 12 oportunidades de emprego nesta terça-feira, dia 3 de outubro. A primeira é para operador, uma vaga para operação de estação de tratamento. Serviços gerais na agricultura, uma vaga. Possuir CNH e veículo próprio e disponibilidade para trabalhar no interior. Auxiliar de fabricação de embutidos, uma vaga. Possuir CNH. Gerente comercial, uma vaga. Experiência comprovada na função e ensino superior. Eletricista, uma vaga. CNH A e B, Cachoeira e região e disponibilidade para viagem e ter referências. Eletromecânico, uma vaga. CNH A e B, Cachoeira e região, disponibilidade para viagem e possuir referências. Trabalhador rural, 2 vagas. Serviços gerais na fazenda, experiência em trator para Passo do Sobrado. Operador de CNC, com experiência comprovada em corte a laser para Santa Cruz do Sul. Soldador, vagas com experiência para Santa Cruz do Sul. A 10ª é para auxiliar de mecânico hidráulico, uma vaga, experiência ou curso na área. Torneiro mecânico, 2 vagas, preferencialmente com experiência. E por fim, marceneiro, uma vaga com curso de marcenaria. Os contatos para agendar atendimento são 3723-5414 ou 98495-3532. A agência FGTACine de Cachoeira do Sul fica na Rua Júlio de Castilhos, número 137. E olha, começou a ser emitido hoje o novo passaporte brasileiro. Já no exterior, o novo modelo começa a ser emitido ano que vem. A nova versão inclui figuras que representam a fauna e a flora brasileiras. O documento também conta com imagens que só poderão ser vistas com luz ultravioleta e mais marcas d'água, o que oferece mais segurança contra fraudes. A última atualização no passaporte aconteceu em 2015, quando ele ganhou um chip e passou a ser chamado de passaporte eletrônico. Segundo o governo federal, a taxa para emissão permanece em R$ 275,15 para o documento comum e R$ 334,42 para casos de urgência. O valor aumenta em caso da não apresentação do documento vencido. E agora nós vamos para mais um bloco de interatividade para ouvir você, para ver a sua mensagem, o seu recado, a sua notícia na telinha da TV Novo Tempo aqui no Telejornal NT Sul. Eu vou começar aqui pelo Facebook, viu? facebook.com/TV Cachoeira. Está participando com a gente a Alessandra. A Alessandra está acompanhando no interior aqui do município de Cachoeira do Sul, em Potreiros. Ela disse que está de olho na telinha. Obrigado, viu, Alessandra, pela companhia. Um ótimo dia aí para ti. Quem mais? A Ana Caroline também está participando. Sabrina Woman Cardoso, grande abraço aí para vocês. Mara Regina Melo Belo, desejando uma terça-feira abençoada para todos. É o que a gente sempre deseja, né, Mara? Obrigado aí pela companhia. Quem mais? Marilene Quadros também está interagindo. Sandra Ferreira, Everson e o Edson. Nosso abraço a essa querida família. Priscila Ferreira Prates, Roberto Baumhard, tudo de bom para vocês aí também. Obrigado pelos recadinhos aqui. Bom, daqui a pouquinho eu falo de mais participações do nosso Facebook. Vamos para a tela, vamos ver agora recadinhos do nosso WhatsApp. O número é o 51997697129 para você interagir. O Itamar Luz, secretário, né, da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer aqui de Cachoeira do Sul, já está trazendo resposta para a gente sobre aquela interação, aquela mensagem que nós mostramos agora há pouco, da cesta de basquete quebrada na Praça José Bonifácio, e o secretário diz o seguinte: os fragmentos da cesta de basquete já foram recolhidos ontem pela manhã. Infelizmente, os vândalos destruíram. Obrigado, Itamar, pelo rápido retorno, né? Que bom que já foi tudo, pelo menos, ali recolhido, para não ter risco para ninguém que, eventualmente desavisado, passe por esse local, né?
e termine ali tendo algum acidente, algum problema. Agora, vale sempre aquele pedido geral que está todo mundo careca já de saber, que a gente precisa cuidar do patrimônio público. Não é simples, né? A gente ter esses equipamentos disponíveis, então a prefeitura, quando faz esse esforço, mantém ali tudo em ordem, é preciso que a população também ajude a cuidar, né? Quem mais? Janete Lírio está participando por aqui. Ponte no Rincão dos Pinheiros caiu há 15 dias e está 10 metros à frente, dentro da água. Precisamos com urgência que arrumem, porque temos vizinhos com crianças que precisam ir para a escola e tem criança especial também. Para ir em médico, temos que fazer uma volta. Esperamos que a prefeitura atenda o nosso pedido o quanto antes, diz aqui a Janete. Obrigado, Janete, pela participação incrível, né? A ponte foi realmente uma ponte de madeira, mas foi levada e arrastada uns quantos metros pela água e dá pra gente ver que a água subiu bastante aí nesse local pelas imagens do que acumulou ali de galhos, a vegetação que deitou aí também. Então, ponte no Rincão dos Pinheiros. Obrigado a Janete pela participação e eu reitero o que eu falei antes do intervalo. Ainda nesta semana a gente vai trazer mais informações sobre essa questão de estrutura, de vias, de pontes no interior de Cachoeira do Sul, que realmente está precisando de uma atenção especial, né? William Barreto participando, para aqueles que nos proporcionam sorrisos saudáveis e cheios de confiança. Um agradecimento especial aos meus queridos dentistas Cássio Alves e Denise Dias. Desejo um feliz dia do dentista. Agradeço por cuidarem dos nossos sorrisos com tanto cuidado e expertise, diz aqui o William. Obrigado, William. Grande abraço aí aos dentistas, né? O Cássio Alves e a Denise Dias. É isso, hoje é o dia do dentista. Então, nosso abraço, nosso carinho a essa profissão, a todos esses profissionais que se dedicam diariamente a cuidar da dentição, que tem um significado muito maior, né, do que simplesmente o sorriso, tem a ver com saúde, tem a ver com bem-estar, com autoestima de todos nós. Se você tem aí um dentista especial também, quer fazer uma homenagem, manda pra gente aqui. E lá no nosso Instagram, o @TV Cachoeira, tem uma publicação já com homenagem aos dentistas. Se você quiser, marque aí o seu dentista lá na nossa publicação, tá bom? Quem mais? Rangel está participando. Obras da Corsã no bairro Oliveira. Muito boa a intenção de reformar as ruas esburacadas com obras realizadas pela própria Corsã. Porém, saem os buracos velhos e 2 semanas após, outros novos buracos aparecem, ficando pior do que estava antes. Deveriam consertar apenas os buracos existentes e não tirar os paralelepípedos da parte que estava boa. Fica a dica, diz aqui o Rangel, né? É um problema histórico aqui em Cachoeira do Sul, especialmente nessas ruas de paralelepípedo. Nem só nas ruas de paralelepípedo, né? Mas especialmente, porque o pessoal vai fazer ali a manutenção, coloca o paralelepípedo no lugar, mas fica aquele desnível, nunca fica assim um nível constante, né? E aí pro trânsito é simplesmente algo bem difícil, né, Rangel? Obrigado aí pela participação e pela sugestão também que você faz, algo que afeta toda a nossa comunidade, a todos que trafegam pelas ruas de Cachoeira do Sul. Daqui a pouquinho tem mais recados, mais participações, você pode seguir interagindo, contando também a sua informação e comentando por aqui as reportagens. Gente, olha só, a bioquímica húngara Katalin Karikó e o pesquisador americano Drew Weissman ganharam ontem o Prêmio Nobel de Medicina por suas descobertas sobre o RNA mensageiro, que abriram caminho para o desenvolvimento das revolucionárias vacinas contra a Covid-19. A bioquímica húngara Katalin Karikó e o pesquisador americano Drew Weissman foram condecorados por suas descobertas sobre as modificações das bases nucleicas que permitiram o desenvolvimento das revolucionárias vacinas efetivas contra o coronavírus. Não sei se os antivacinas mudaram de alguma forma, mas acho que dar o prêmio Nobel a essa vacina pode fazer com que os indecisos se vacinem e tenham certeza que é muito eficaz e confiável. Com a escolha, rompeu-se a tradição de reconhecer trabalhos com várias décadas de trajetória. O júri considerou que os ganhadores contribuíram para o desenvolvimento a um ritmo sem precedentes de uma vacina durante uma das maiores ameaças para a saúde da humanidade dos tempos modernos.
A descoberta já rendeu vários reconhecimentos à dupla, incluindo o Prêmio Princesa das Astúrias em 2021, que compartilharam com os outros cientistas. E olha, falando em saúde, um teste muito importante para o diagnóstico precoce de várias doenças, o conhecido teste do pezinho, precisa ser feito em todas as crianças recém-nascidas. É que se algumas doenças não forem diagnosticadas e tratadas cedo, podem causar danos graves, inclusive retardo mental grave e irreversível. Francisco Bastos fala disso agora no quadro Opinião. Um dos grandes avanços que nós temos na área da saúde é a possibilidade de detecção de doenças bem no seu início. E isto se dá através de um teste que já está popularizado, que é o teste do pezinho. Há uma lei nacional que, desde 2021, ela propõe um aumento do número de doenças possíveis de serem detectadas através deste teste. É um teste simples. É retirado 6 gotinhas de sangue do calcanhar do recém-nascido, entre o 3º e o 5º dia de vida, e ali são detectadas, no caso do Rio Grande do Sul, até 6 doenças. Em alguns municípios, um pouco mais, mas nenhum que passe de uma dezena. Quando nós temos a possibilidade de mais de 50 doenças serem detectadas. Mas não é o caso de nós falarmos sobre esta questão, porque as leis no nosso país, infelizmente, elas são feitas, mas depois o seu cumprimento na prática, elas levam tempo. Neste caso do teste do pezinho, foi feito um escalonamento melhor e está sendo feito em etapas a inclusão das novas doenças. De qualquer sorte, hoje esse teste, mesmo com esse número reduzido de doenças, mas já muito importante, está disponível pelo SUS e por algumas clínicas privadas. E geralmente são feitos nas maternidades. O que é importante chamar a atenção é que tudo isto começa, não é no exame que é feito na maternidade ou depois que a criança nasceu. Ele deve começar no pré-natal, seja numa unidade básica de saúde, ou seja mesmo numa clínica privada. A orientação para as gestantes é muito importante. E, logicamente, que depois isso tem que ser otimizado em relação às mães. Porque o nascimento é um momento muito mágico, muito especial, mas também ele requer muitos cuidados, muita atenção. E acaba, muitas vezes, o teste do pezinho passando, digamos, batido. Não é dada a importância devida do que aquilo significa. E nós acabamos, e há constatação disso, de que os resultados depois eles não são sequer buscados, a não ser por um esforço muito grande, aqueles casos positivados, em que os profissionais fazem até busca ativa daquela criança. Porque o prejuízo em demorar o diagnóstico é no sentido de iniciar atrasado o tratamento. E isto naturalmente poderá trazer sequelas e, em casos mais graves, até a morte. Então, qual é o significado do teste do pezinho? Ele consegue detectar precocemente doenças congênitas, hereditárias, metabólicas e assim por diante. É um universo muito grande. Como também ele permite que em seguida comece o tratamento. Então nós temos assim, digamos, uma sequência importante neste caso. Qual seria? Um pré-natal bem feito, a gestante ser informada da importância do teste do pezinho, de que não é uma coisa corriqueira ou sem nenhum significado. Depois nós temos o próprio teste do pezinho, que é garantido, que é realizado nas maternidades, como eu já disse. Depois nós temos o resultado, buscar o resultado desse teste e anotar qualquer que seja, mesmo que não dê positivo, anotar na carteira de vacinação aquele resultado. A carteira de vacinação é um documento da maior importância, porque ele mostra ali a sequência de vida daquele ser que acabou de nascer. E depois nós temos, nos casos positivos, a questão do tratamento. Então fica, né, essa informação importante de que quem está
né, gestante, quem ganhou filho há pouco, procure se inteirar um pouco mais desta questão do teste do pezinho. Ele é fundamental, ele é muito mais importante e tem que ser tratado como prioridade. Ele não pode ser visto como uma coisa simplória e que não tem tanta importância. Ele salva vidas, ele melhora a qualidade de vida e ele, indiscutivelmente, como preconiza o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, é um direito da criança e do cidadão que tem que ser garantido. Boa tarde. Gente, estar com a saúde mental em ordem é uma condição necessária para qualquer pessoa, né? Se sentir bem, se relacionar bem, ser produtiva. E quando algum transtorno mental se manifesta, reflete e afeta também na vida profissional. Quais os sinais de alerta? O que fazer e quando buscar ajuda? A Lena Caetano nos traz essas e também outras respostas. Boa tarde, Lena. Olá, Daniel. Boa tarde, amigos do NT Sul. É isso mesmo. Em todo o Brasil, o afastamento do trabalho motivado por problemas, por transtornos mentais, é bastante grande. Esse número é muito significativo e até por isso esse tema merece uma atenção especial. E a gente vai falar mais sobre isso. Nós vamos conversar a partir de agora com a psicóloga especializada em recursos humanos, a Dailana Souza, ela que atua na região através do SESI, esteve em Cachoeira do Sul ministrando palestra aqui no Cacisque Meio-Dia e conversa com a gente a partir de agora. Boa tarde, Dailana, bem-vinda, muito obrigada por esse tempinho com a gente. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Dailana, fala pra gente então essa questão de saúde mental, que é o teu tema principal nessas palestras, nessas abordagens, né? O efeito pós-pandêmico foi mais significativo, ampliou mais essa situação, essa condição? Com certeza, né? Na pandemia, as pessoas tiveram um pouco mais de tempo para poder olhar mais para si, né? Então, acabou ampliando um pouquinho essa condição do autoconhecimento, né? Então, talvez alguns transtornos, né? Algumas sensibilizações que estavam mais afloradas antes da pandemia acabaram aumentando durante, né? E o pós, a gente está vivendo esse novo normal, né? Então, existe ainda aquela sensação de insegurança, né? A gente fica meio... Qualquer onda de gripe ou de alguma doença, as pessoas já ficam um pouco mais inseguras. Tem outra questão das perdas, né? Tiveram muitos lutos, muitas reorganizações familiares, muitas pessoas perderam os seus empregos, muitas pessoas tiveram que se reorganizar profissionalmente, né? Muitos sonhos foram cortados, enfim. Então, após a pandemia, esse novo normal que a gente chama, né? Ele está sendo bastante desafiador para a saúde mental, não só individual, mas também coletiva. É uma barreira, digamos assim, uma dificuldade para a questão de tratamento, de busca de ajuda, o fato das pessoas terem dificuldade em reconhecer que tem algum tipo de problema ou de transtorno mental? Com certeza, né? Não só essa dificuldade de se olhar, né? Mas também a dificuldade de expor, que a gente chama do preconceito, né? Que é a psicofobia. Né? A gente percebe que isso é uma das questões que mais prejudicam a busca, né, para uma ajuda, né, no sentido de que psicologia é coisa para louco, que saúde mental é coisa de louco, né? Então fica com esse medo, com esse estigma, né, de se melhorar, né, ou às vezes está realmente num sofrimento grande, né, mas vai levando. Então o desconhecimento e o preconceito são grandes barreiras para que as pessoas busquem ajuda profissional nesse caso. Bom, a pessoa que nos assiste neste momento deve estar se perguntando a partir de que momento eu devo suspeitar ou que tipo de sintoma pode indicar que eu esteja com algum tipo de problema nessa questão psicológica no ambiente de trabalho. O que a gente pode dizer sobre isso? Dentro do ambiente de trabalho, né, a gente pode ter alguns sinais de alerta, né? Atrasos e faltas no trabalho podem sinalizar algum tipo de prejuízo para a saúde mental, né? Aquela dificuldade de sair de casa, né? Espero para me atrasar no trabalho, né? Isso é uma mudança. Então, antes eu não era assim e acabei ficando, né? Faltas recorrentes, muitos adoecimentos, né? Então, eu posso
tanto cuidar isso para mim, mas quanto os líderes também dessa pessoa, né? Então, o meu liderado, ele era tão pontual. A partir de uns 3 meses atrás, ele vem se atrasando, vem colocando muitos atestados, né? Conflitos também no ambiente de trabalho. Não consigo mais receber ordens ou não consigo mais ter a minha opinião contradita, né? Então, esses conflitos aumentando também podem ser um sinal de adoecimento mental. Outra questão, falta de comprometimento, né? Não consigo mais me envolver nas coisas extra-trabalho, né? Fazia, às vezes, parte de alguma comissão, agora não consigo mais. Troco muito de trabalho, não estou satisfeito, né? Então, esse adoecimento, ele pode aparecer assim, né? Mas é interessante a gente olhar um pouco antes disso, né? Olhar para mim como um indivíduo, não só como trabalhador, né? Então, tá olhando assim sobre as minhas emoções, né? O que eu senti hoje, né? Quais as emoções que apareceram em mim? Mais emoções positivas, mais emoções desconfortáveis, né? Há quanto tempo que eu tenho sentido isso? Eu sinto mais emoções desconfortáveis ao longo da minha semana ou não? Então, é bom a gente ir olhando antes do trabalho até, né? Para que se estiver acontecendo alguma coisa, a gente já conseguir prevenir antes. E até que ponto a empresa tem responsabilidade em todo esse contexto? A empresa, ela tem total responsabilidade, né, na criação do seu ambiente de trabalho, né? A gente sabe que existem algumas coisas que a gente faz no ambiente como trabalhador que não é exatamente aquilo que a gente gostaria de fazer, mas que fazem parte da organização. Então, a empresa, né, ela precisa tornar essas atividades o mais saudável possível, o ambiente o mais saudável possível, né? Eu preciso estar falando sobre saúde mental, eu preciso estar falando sobre bem-estar com os meus funcionários, né? Eu preciso treinar as minhas lideranças para que elas saibam acolher as pessoas, né, em alguma situação mais psicossocial vulnerável, enfim, né? Então a empresa, ela precisa para isso, porque pessoas felizes, elas produzem bem, né? E toda empresa quer uma produtividade, ela quer que o seu produto tenha qualidade, e para que meu produto tenha qualidade, meu funcionário, ele precisa estar trabalhando num ambiente saudável, né? Não só fisicamente, com os EPIs, com o controle de acidentes, né? Mas também saudável mentalmente, para que ele consiga produzir, dar ideias boas, para que ele consiga se relacionar bem com os seus colegas. Uma outra pergunta que eu te faço. Para quem nos assiste, de repente, se identificou com algum desses sintomas que tu mencionou aí, lá no início principalmente, não quer dizer que a pessoa esteja com algum transtorno mental, até porque isso tem que ser algo bem recorrente, né? De repente, a pessoa não está feliz no seu trabalho, não gosta do que faz e pode ter esse mesmo sintoma, então tem que saber diferenciar, né? Perfeitamente, né? O transtorno, ele precisa ter, né, um diagnóstico, e esse diagnóstico, ele é feito apenas por profissionais de saúde, psicólogo ou médico, né, especializado em saúde mental, tá? Então, o transtorno, ele precisa realmente ele ter essa intensidade de sintomas. Então, esses sintomas são muito fortes, eles acontecem na maioria dos dias, né? Então, ele tem um período longo e ele também tem um prejuízo para a sua rotina. Então, tem que ter esses 3 critérios, né? A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala sobre transtorno, quando a gente fala que a pessoa está estressada, que a pessoa está ansiosa, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o transtorno, ele é uma doença mental e apenas um médico que pode diagnosticar ele, né? Mas a gente precisa cuidar também sobre as fragilidades da saúde mental, como tu mesma trouxe, né? Às vezes eu não estou feliz, então é uma emoção, né? Outra vez os meus objetivos não estão sendo alcançados. Então, isso pode gerar um prejuízo para a minha saúde mental, né? Então, o que eu posso fazer para isso, né? Criar hábitos de vida mais saudável, talvez dar uma olhadinha no mercado de trabalho, o que vai fazer mais sentido para mim nesse momento? Eu gostaria tanto de ser promovido, o que eu preciso fazer? Fazer um curso, né? Conversar mais com outras pessoas. Então, nem sempre essa insatisfação com o trabalho, ela é transtorno. Às vezes é uma insatisfação mesmo, né? E o que a gente pode fazer no dia a dia para, digamos assim, prevenir, né, possíveis problemas ou futuros problemas? Sempre ficar de olho, né? Ficar de olho no que a gente sente, no que a gente pensa, principalmente, né? Ser bastante sincero com as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, no sentido de que o que me deixa feliz e o que não me deixa feliz, né? Além de
dar esse retorno que a gente precisa também vai fortalecer as minhas relações, ter uma vida saudável, com uma boa alimentação, na medida do possível, né? Controlar bastante, assim, o nosso ritmo de trabalho, né? Porque a gente não fique muito cansado, colocar uma atividade física no meio, que a gente sabe que é bastante importante, né? Se possível, quem tem a condição, procurar um profissional de saúde mental, fazer uma terapia, né, no sentido de autodesenvolvimento, de crescimento, de aperfeiçoamento, né? Ler livros, aquilo que vai te desenvolver, né? Tá sempre mantendo a tua mente ativa, né? E se conhecendo. Isso que eu acredito que vai nos ajudar um pouquinho mais nas dificuldades do dia a dia. De tudo isso que tu falou, eu resumi em 2 situações. A questão é se olhar no espelho, se ver, né? E se cuidar. E se cuidar, exatamente. Cuidando da gente, a gente consegue cuidar do outro, a gente consegue cuidar do mundo, né? Então, os pequenos gestos que a gente faz com a gente, né? Ele vai crescendo. Então, a gente diz que a gente nunca pode mudar o outro, mas a gente pode mudar a si. E isso traz de volta pra gente, né? Então, o autocuidado é a principal fonte aí de saúde mental. Dailana, muito obrigado por tua participação conosco, por essas dicas e esclarecimentos também. Eu acredito que para o telespectador foram muito úteis. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre isso, né? Eu acho que são essas oportunidades da gente falar sobre saúde mental é que vai trazer a saúde mental mais perto das pessoas, né? E entender, assim, que a saúde mental ela não é só para os profissionais de saúde mental. A saúde mental, ela tá com a gente desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Então, a gente pensar, né? Como que tá a minha saúde mental? Acho que esses momentos propiciam, né? Aproximar um pouquinho o tema das pessoas. Dado o recado, então. Obrigada mais uma vez. Daniel, dado o recado, né? Volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. É isso, né? Temos que cuidar de nós mesmos, mas há aí uma responsabilidade grande também para as organizações para cuidar justamente o ambiente de trabalho e as emoções de todo mundo, né? Para que todos possam se sentir bem, se sentir parte nesses espaços. Vamos ver aqui recadinhos da nossa audiência. Olha aqui, ó, no Facebook está o Wagner Correia, está nos acompanhando de Criciúma, e o Wagner está contando que sempre que pode, ele dá uma paradinha para ficar de olho aí também nas notícias de Cachoeira. Obrigado, Wagner, pela participação. Gessi Gomes, Lu Adriana Fagundes, Gelson Eliane Cruz, Juliana Rodrigues, nosso abraço a vocês. Vamos para a telinha, mensagens do nosso WhatsApp. A Karen Loreto está participando. Gostaria de parabenizar minha dentista, Karine Soares, pelo dia, pelo excelente trabalho e carinho com todos os pacientes. Obrigado, Karen, pela participação. Um abraço aí para a Karine pela passagem do Dia do Dentista, que é hoje. Mais uma vez, nosso carinho a todos os dentistas. A Otacília está participando, parabéns a todos os dentistas pelo seu dia, em especial a doutora Carmen Lúcia, muito dedicada ao trabalho. Grande abraço. Obrigado, dona Otacília, pela participação. Abraço aí para a senhora, obrigado pela companhia de todos os dias aqui na programação da TV Novo Tempo. O Álvaro dos Santos também está participando. Passeio com a família na festa do Moranguinho e Cucas, em Agudo. Filha Lauren e Miguel. Estava muito bonito. Tá aí o pessoal, né? Belas fotos. Obrigado, Álvaro, pela participação. Um abraço para ti e para toda a tua família. Obrigado por compartilhar também aí um pouquinho sobre esse evento tão tradicional aqui da região, né? De Agudo. Quem mais? A Isabel está participando. Parabéns para minha mãe, que está completando 89 anos, com muita vitalidade. Obrigado, Isabel. Grande abraço aí para a mãezinha, né? Que Deus abençoe muito, conceda muita saúde, muita alegria, muita disposição de viver aí nesses 89 anos de trajetória. Quem mais? O Everson também está participando com a gente. Quero pedir a atenção da Prefeitura na rua 20 de setembro, próximo à escola de Naneri Pereira, bairro Noêmia. Situação precária, precisando de manutenção, muitos buracos, pode causar acidentes aqui, alerta o Everson. Obrigado, Everson, pela participação com a gente, pelo alerta. Muito obrigado a você de casa que interagiu com a gente. E olha, já está chegando ao fim o NT Sul desse 3 de outubro. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar. Nosso encontro é ao meio-dia. Ótima tarde para você. Fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!